O Voz 53 vem aí com foco nas culturas alternativas de Pelotas. O que a gente quer é dar espaço para que essas culturas se expressem e sejam contadas pelos seus protagonistas. Vamos falar sobre moda, grafite, rap e grupos de resistência negra. Fica com a gente que o Voz 53 está no ar. A indústria da moda ocupa o segundo lugar no ranking das que mais poluem. Para se ter uma ideia, uma roupa jogada fora após um mês de uso produz mais 400% de emissões de carbono, se comparada a uma mantida por um ano. Talvez o maior dano seja da chamada fast fashion, ou moda rápida, que é um modelo de produção e consumo onde os produtos são produzidos, consumidos e descartados em um curto tempo. Aí entra o consumo consciente, onde a primeira pergunta que devemos fazer é: eu realmente preciso disso? Que a gente acaba não pensando, né? Porque com as tecnologias nós somos influenciados a todo momento, tanto por anúncio quanto por pessoas. Hoje em dia tem várias alternativas, né? Então acho que a primeira delas, que é a mais difícil da gente fazer, é tentar se afastar um pouquinho das fast fashions, né? Então a gente tem várias cadeias, né, de lojas que diariamente estão lançando produtos novos, né? Outra que eu sou muito adepta, hoje eu tô com uma blusa e calça de brechó, né? Então são as roupas de segunda mão. Hoje em dia os brechós, eles não estão mais ligados àquele conceito de roupas empoeiradas, roupas velhas, roupas ultrapassadas. Pelo contrário, né? Hoje em dia a gente tem várias alternativas aí que vêm pra gente consumir, sim. Eu vou comprar, até pode ser uma roupa que vem de uma fast fashion, mas ela já foi comprada por uma outra pessoa, já foi descartada, ou enfim. Às vezes a gente fala, essa roupa não me serve mais. Não servir não significa apenas que não dá no corpo, né? E sim na minha vida, naquele momento, enfim, né? Então, ficar mais afastada possível dos fast fashions, as roupas de brechó, e também muita coisa hoje em dia a gente consegue customizar, né, dar uma cara nova e aumentar o ciclo então de uma peça que a gente já tem em casa. Fora as trocas entre as amigas também, hoje em dia vários eventos pregam o escambo, né? Então, ou seja, tu leva a tua mala, eu levo a minha e a gente consegue trocar. Daqui a pouco eu não tô mais querendo aquilo ali, tu vai adorar, né? E aí tu vai levar aquilo pra casa e vai ser muito útil pra ti, né? Tu vai ser feliz com aquela peça, que pra mim ela ia ficar ali no guarda-roupa parada já não sei quanto tempo. Na moda, o pensamento consciente ganhou força com o movimento Fashion Revolution. E ele surgiu depois do desabamento de um edifício que abrigava confecções em Bangladesh. A tragédia deixou mais de 1.100 mortos e 2.500 feridos. O objetivo da campanha é mostrar os custos e impactos da moda. Esse ano, Pelotas teve a primeira edição do evento. Existe o Fashion Revolution, né, que é um evento que acontece no mundo inteiro, e esse ano a gente teve a primeira edição aqui em Pelotas, onde a gente começou a levantar a bandeira para a cidade em si, né, porque às vezes a gente quer dar moda, e para nós isso já é um assunto que ele circula muito nas rodas, mas a cidade começou, nossa, um pouquinho, o que é isso? Né? O que é esse Fashion Revolution? Né? Então, de um acidente aconteceu lá em 2013, onde matou mais de 1,5 milhão, 1.500 pessoas, deixou 2.500 feridas, né? E aí então precisou acontecer tudo isso para então a gente dizer, não, peraí, alguma coisa está errada, né? E aí então, hoje em dia já tem 96 países o evento, onde o lema é a gente fazer a pergunta, quem fez minhas roupas? Esse novo pensar vem ganhando cada vez mais espaço, mas infelizmente ainda não é algo popular. Acredito eu, e quero ser bem otimista, que vem para ficar assim, né? Espero que não seja como a moda sem gênero, né? Que muitas marcas, por exemplo, se utilizaram dessa bandeira aí como uma jogada de marketing, né? Por exemplo, a Zara fez uma coleção, essa coleção cápsula é moda sem gênero. Ok, chegava lá, era tudo moletom cinza e calça jeans. Isso não é moda sem gênero. Né? O consumo sustentável eu acho que é diferente. Por quê? Fazer uma moda mais sustentável é caro, né? Se eu for utilizar o algodão orgânico, se eu for realmente me interessar com todos os elos da cadeia por onde vão passar aquele produto, isso é uma coisa que o investimento é alto, não é só uma jogada de marketing. Então, eu acredito que isso venha para ficar assim, que vai demorar ainda o momento que a gente vai chegar nesse momento que a gente vai dizer, bom, agora sim, a gente tem uma moda sustentável, acessível, né, pro grande público, que não é um produto de muito caro, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Acho que não vai e volta. Mesmo com o caminho ainda a percorrer, aqui em Pelotas tem gente que pensa e faz consciente. Confere aí. Na verdade,
colocar tudo que a gente aprendeu até hoje sobre consumo fora e repensar uma nova forma. Pensar de forma sustentável é pensar no social, né? Quem está produzindo as nossas roupas, pensar na questão dos tecidos sustentáveis, né? E da economia, de que forma a economia vai girar. Então, esse pensamento tem que ser muito mais global. E a publicidade, o marketing, a mídia faz com que a gente tenha desejo, né? Desejo de consumo, de achar que a gente precisa de coisas que muitas vezes a gente não precisa. Então, em primeiro lugar, o consumir sustentável seria a gente repensar se a gente precisa comprar uma coisa ou uma peça, já que a gente está falando de moda. Eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente está se dando conta que a gente produz e consome muito mais do que a gente deveria. Acho que a gente está chegando num patamar que a gente vai fazer tanto que depois tu não vai ter o que fazer com aquelas peças de roupa. Tem uma mudança notável de uns anos pra cá, né? Até pouco tempo atrás eu já pesquisava sobre isso, estudava slow fashion e não era assim, tipo, tu não encontrava com tanta facilidade pessoas falando sobre... Tem gente que não fazia ideia, sabe? Hoje já tem muito mais pessoas que sabem, tu fala sobre slow fashion, daí a pessoa já... ou consumo consciente já é mais familiar, sabe? Mas é um processo que tu tem que educar o teu consumidor, né? Eu acho que o sistema capitalista ele já não funciona mais dessa forma. A gente precisa repensar no consumo. E para pensar no consumo a gente precisa pensar no sistema como um todo. Hoje em dia, o trabalho escravo, que existe muito na moda, não está mais sendo tão mascarado como era antigamente. Principalmente em Pelotas, muitas marcas pequenas estão surgindo e vindo com conceitos mais do que conhece o criador. Eu acho que elas vão se preocupar cada vez mais com a qualidade do produto, do menos é mais. Tu consumir uma peça ao invés de consumir 10, uma peça que tu vai conseguir aproveitar mais devido à qualidade. E eu acho que isso é um requisito assim, que as marcas cada vez mais vão se preocupar com a qualidade e não com a quantidade. Isso tudo acaba gerando uma peça de qualidade, porque a gente se preocupa com todos os passos, né? E uma coisa que a gente sempre faz e que a gente sempre pensa é que as roupas têm que ser confortáveis, tipo, conforto. Bom, aqui em Pelotas tem uma cultura super bacana, né? A gente consegue perceber que tá um movimento legal, assim, de pessoas, aumento de consumo de brechós, né, aumento de consumo de pequenas marcas, essas feiras de rua, o pessoal acaba indo e consumindo bastante. Eu priorizar roupas de reuso, ou seja, onde eu não vou precisar incentivar que a indústria produza mais uma peça para o meu consumo, eu vou reaproveitar peças que são milhões que existem no mundo hoje em dia descartadas. Então a gente está caminhando para um consumo mais slow, para um slow fashion. Eu acredito que sim, que a sustentabilidade está tomando um novo corpo atualmente, mas a gente sempre tem medo de que isso seja só mais uma moda, né? A gente espera que a sustentabilidade realmente permaneça acontecendo e não só agora está na moda a sustentabilidade, a gente está discutindo isso, mas daqui a pouco se volta a um outro tipo de consumo, um outro tipo de produção. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que isso não se esvaia com o tempo. Que é insustentável a forma que a gente vem vivendo, a forma que a gente vem consumindo. Então eu acho que devagarinho essa conscientização está vindo sim. Eu acho que ainda não é uma grande popularização, mas é uma consciência que está nascendo e que nos próximos anos a gente vai vendo os resultados sim. What we do here is go back. Voltamos com Voz 53 para falar da cena do grafite. É sempre uma ideia de de liberdade, assim, eu nunca fiz isso, tô aí fazendo, então acho que qualquer mina pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. E daí eu sempre penso, eu trago uma ideia, uma estética meio política, assim, eu
faço imagens de minas, faço imagens de coisas que eu tenho no meu cotidiano, já fiz desenhos que tem relação a andar de skate, a ideia de pintar na rua, já fiz desenhos de coletores menstruais. Eu sempre penso em desenhos ou trampos que dão a entender a ideia de uma luta, assim, de uma resistência, tanto da luta racial, quanto da luta feminista, quanto da luta de artista, assim, de estar na rua fazendo alguma coisa que tecnicamente ainda é legal. O fato de algumas pessoas considerarem grafite como arte sempre gerou muita polêmica. Essa forma de expressão é normalmente relacionada com vandalismo. O que muitos não sabem é que para o grafite ser grafite, ele tem que ser ilegal. Se o artista for autorizado ou pago para fazer a pintura, ele deixa de ser grafite e passa a ser considerado uma pintura mural. E foi com essa ideia do grafite ser ilegal que o prefeito de São Paulo, João Dória, decidiu apagar os grafites dos muros da Avenida 23 de Maio, que já foi considerada a maior obra de arte da América Latina. A ação fazia parte do programa Cidade Linda, que tinha a ideia de combater a poluição visual. Eu acho que politicamente, e sei lá, se for falar da questão de como as pessoas, como a sociedade, a cidade trata o grafite, a arte urbana e a pichação, cada vez mais está sendo censurado. Eu acho que tem que ter cada vez mais gente fazendo para conseguir quebrar esses paradigmas, essas tensões que existem. E daí isso só acontece com a prática, isso não vai ser um político que vai falar, não, pode fazer agora. Não, quanto mais as pessoas fazerem coisas que trazem esse questionamento, eu acho que é mais fácil a população parar e pensar. Aqui em Pelotas, a cena também é bem forte. Alguns artistas consideram a cidade o grande polo de grafite do estado, tomando o lugar da capital, que já foi reconhecida dessa forma. Mesmo com as mulheres ganhando espaço na cena, as grafiteiras ainda têm um longo caminho a trilhar. Tem muita gente fazendo, só que a maioria das pessoas também são muitos homens fazendo, assim. E daí eu não concordo, tem muita coisa que eu vejo e eu não concordo, assim. Mas vai de cada um também ter a sua poética. E, tipo, sei lá, eu não tiro razão de ninguém de fazer um trampo na rua. Só que é foda quando alguns desses trampos são ofensivos, são racistas, ou são homofóbicos, ou são machistas. Então, tem muita coisa que eu não concordo, mas tem muita coisa e eu acho que a cena é muito forte e tem muito espaço para isso, tanto para fazer coisas legalizadas quanto coisas que não são legalizadas. E tem gente, eu não aprendi sozinha, eu aprendi com outras pessoas. Foi gente, tipo, amigos do rolê que já pintavam, que me convidaram e eu comecei a ir junto, comecei a aprender. E daí também foi puxando mais gente, chamam as minhas amigas, chamam mais gente também. E é muito, não sei, eu acho que é muito relações de diálogo também. Guilherme Gess e Gabriel Veis foram uns dos artistas que ajudaram Pelotas a se tornar o grande polo de grafite do estado. Cara, a cena aqui tá bem massa. Na verdade, o polo do grafite no Rio Grande do Sul, hoje em dia, tá em Pelotas. What we do here is go back. Tu não consegue viver a vida fazendo grafite, né? Ganhar a vida fazendo grafite. O que vai te trazer grana é sempre os trabalhos comerciais, né? Que a gente não chama de grafite, seria uma pintura comercial, né? Uma pintura mural, né? Uma coisa assim, não chega a ser o grafite, porque o grafite mesmo ele não é pago, né? A gente tira a tinta do próprio bolso, vai lá e pinta. Quando tu vê um grafite meu na rua, tu pode ter certeza, que eu não fui pago para fazer aquilo, sabe? É algo que eu quis fazer porque eu quis fazer. A melhor galeria mais massa é a da rua, né? A céu aberto. De verdade, assim, a raiz do grafite é ser ilegal, né? O grafite, a essência dele não tem como tu desmarginalizar ele, é impossível, porque o grafite vai ser algo que tu fez sem autorização sempre, no ilegal. O grafite é quando eu chego e pinto o que eu quero, onde eu quero, sem pedir nada pra ninguém. Na verdade, pra mim sempre foi arte, né? Desde o início, tanto quando na época que os caras pintavam os trens, né, em Nova York, que era também completamente legal, para mim já era arte. Para muitas pessoas não eram, né? Talvez hoje em dia se tornou mais arte porque essa galera que trabalha com grafite começou a atingir as galerias, né? Esse tipo de coisa. Cara, na boa, não espero nada. Eu que faço meu futuro, eu que faço o futuro do meu grafite, né? E nunca vou esperar, nada daqui, nem de centro cultural para continuar pintando. Mas a moral é a gente não esperar para
fazer a coisa acontecer, a gente fazer a coisa acontecer, né? Não depender de ninguém. E o Voz 53 fica por aqui. Fica ligado na nossa página que no próximo programa a gente vai falar de grupos de resistência negra e rap. Até mais!